E pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui é a professora Tatiana, as turmas de DS Comunicação. Chegamos ao nosso último encontro síncrono, né? Agenda 8, apresentação oral, né? Vamos falar um pouquinho dessa exposição, dessa importante habilidade, né? Do desenvolvimento de sistemas para que você possa, né? Estar aí comunicando com o seu cliente, comunicando, né? Também apresentações acadêmicas. Estou aqui com a Marilena. Marilena, boa tarde, parceira aí de encontros síncronos desse semestre, mais uma vez. Boa tarde, Tati. Boa tarde, pessoal. Nosso último encontro, né? Assim, a gente está esperando que alguém ainda apareça, mas de qualquer forma a gente vai deixar aqui nosso último vídeo, porque eu tenho visto que depois os vídeos eles são acessados, Tati. O pessoal É entra, assiste, verdade, né? eu vejo também, Eu acho que talvez nosso horário seja difícil para eles. é verdade. Mas, de qualquer forma, assim, sejam bem-vindos e depois deixar o recado para eles de boa prova, mas aí eu deixo no final. Isso, muito importante. Me lembra que eu, É, eu vamos esqueci lá. dia, você me lembra da prova. Beleza, pessoal. Então vamos falar um pouquinho, né? Eu também optei também por estar falando um pouquinho da agenda em si, porque essa agenda 8 ela não tem recuperação, né? Então é importante que vocês façam a entrega para não perder. Ela não tem jeito. Se você não fizer, não tem recuperação. E a gente também está aberto o período de recuperação das agendas 5, 6 e 7. Então vamos dar uma entradinha aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Só tirar um pouquinho o som. Beleza, voltamos aqui. Vamos compartilhar a tela, então. Deixa eu ver se já está aqui. Ok. Aí. Eu vou entrar aqui com vocês na agenda 8. Também importante, né, a questão das recuperações das agendas. Minha turma é a turma EDJ. Central. Então, né, pessoal, aqui nós temos a data limite, né, para o dia 9/6, às 12 horas, né, então segunda-feira agora, né, último dia, e é importante que por aqui, opa, tem alguém querendo entrar, deixa eu botar aqui para um barulhinho, será? Será que alguém querendo entrar? Qualquer coisa, a gente volta aqui. E aqui no dia 9/6, então, pessoal, será a recuperação, né, da agenda 5, 6 e 7 também para essa data, né? Eu vou entrar com vocês aqui no material da apresentação oral. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar uma... opa, é a Ana Vitória. Deixa eu admitir ela aqui. Certo? Oi, Ana Vitória, seja bem-vinda. Estamos aqui no chat. Seja bem-vinda. Continuando, então, estamos sendo gravados, tá, pessoal? A gente vai aqui dar continuidade. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Nossa fiel parceira, tá sempre com a gente, que beleza. E hoje é o último, né? Então, estamos aí fechando com chave de ouro. Beleza, pessoal. Então, deixa eu entrar aqui nesse material, porque nós vamos dar uma olhada na parte teórica, né? Eu baixei também aqui a apostilinha, fica mais fácil entrar aqui com vocês na agenda 8, que vai falar sobre exposição oral e vai falar também sobre o mapa mental, né? Vocês veem que ali na proposta de atividade tem links, né? Vou perguntar para a Ana Vitória se ela já realizou a atividade, se ela está com alguma dúvida. Aí pode estar entrando aqui com a gente já diretamente, né? Naquilo que ficou, de repente, diferente aí, né? Que ficou difícil de entendimento. Se bem que está bem numa linguagem bem simples, né? E aqui na nossa agenda 8, e depois a gente vai trabalhar um pouquinho as dificuldades, né, que geralmente
principalmente na exposição oral, na elaboração dos recursos de apresentação oral, dos slides, né, daquilo que te ajuda a transmitir essa mensagem, os alunos têm mais dificuldade. E eu trouxe um materialzinho prático aqui, né, para a gente analisar quando a gente faz essas intervenções para o pessoal do presencial, né, que é a questão da exposição oral mais clara, mais objetiva, com recursos mais, né, simples, objetivos, né, colocar tópicos, não deixar o slide muito confuso. Então, primeiramente, nós vamos aqui tá passando para vocês aí o material, a nossa agenda 8. Tá sim, Tati. Beleza. Eu vou dar uma passadinha aqui e pegar alguns pontos principais para a gente poder lembrar, né? Então, a apresentação oral, né? Ela depende muito dessa questão do suporte, né? Qual que você pode utilizar, né? Veículos de comunicação para prender a atenção, né? Do seu interlocutor. Hoje a gente tem, por exemplo, nas redes sociais, né? Quando a gente expõe alguma coisa, aqueles reels, né? Do Instagram, trabalha alguma postagem, né, informativa, é muito rápido, né? Um suporte muito rápido. Então, é necessário que você use imagens, né? Use fundo musical para prender atenção logo no começo. E aí, depois, se tiver, né, alguma informação um pouquinho mais detalhada, tem um link, tem algo que essa pessoa vai entrar. Mas o principal é você prender a atenção. E também o objetivo, né, da apresentação. Exposições orais podem ser TCC, né, uma apresentação mais formal, uma palestra, né, onde tem um conteúdo ali abordado de uma forma, de repente, mais complexa, mas que precisa de uma sensibilização, um curso presencial. Cada apresentação não é um seminário, onde você faz aquele papel de especialista, né? Eu acho que nós, né, a educação básica, de uma modo geral, tem que trabalhar isso bem, bem, principalmente no ensino médio, né? Ter essa experiência de você fazer apresentações, porque quanto mais você faz, né, mais vai saindo aquela questão de você ter uma timidez, de você ter, né, uma boa oratória é fundamental, né, para você poder trabalhar hoje em qualquer área profissional, né? Para quem você vai falar? Então, é muito importante, né? O seu nível de linguagem tá de acordo com o espectador que você possui, né? Então, se você está falando com uma criança, empresários, né? Você tem que focar. E aí, vocês da área de sistemas, né? Vão ter várias experiências nessa área. É importante que a linguagem esteja de acordo, né? Onde acontecerá essa apresentação e o tempo disponível, né? Então, o índice com tópicos principais, grava bem essa palavrinha, né? Tópicos principais do trabalho que você pode utilizar para se nortear aí quando você dá o branco, né? Já aconteceu com vocês, um branco, né, na apresentação, pode colocar aí no chat, né? Às vezes a gente tem alguma insegurança por ter uma experiência negativa, né? De você mesmo ter preparado, porque é o que eu costumo falar também no presencial. Quando a gente planeja, né? Se nós temos uma dificuldade de timidez, uma questão aí, né, difícil aí às vezes de você superar, imagina se você não planeja, né? Se você não planeja a sua exposição, aí você realmente fica mais vulnerável e aquilo que seria só timidez, uma questão de você, né, de repente, se é uma apresentação em grupo, você trabalhar esses tópicos, né, ter aí uma divisão, né, de vozes aí na apresentação, né, aqueles que têm de repente uma facilidade entram mais, né? Com o material e os outros fazem aí uma ponte, né? Mas também participam da apresentação. Mas se a gente não planeja, aí fica mais difícil, né? E quem nunca lembra daquele trabalho, né, de escola, que você acaba, né, tendo uma má experiência, depois acaba levando isso para frente. Então, é importante tópicos, lembro aí dessa palavra, palavra-chave, né? Aquelas que serão retomadas pelo grupo sempre que possível, né? Para poder firmar. E que é importante a questão da exposição oral, gente. Não é você pegar uma cópia, né, do seu material escrito, do seu livro, da sua referência, né, e tentar reproduzir a questão oral. O que que acontece? Vocês vão ver nos nossos exemplos, né? Às vezes o tema é super importante, é interessante, mas ele vai de uma forma maçante para essa exposição. Às vezes você realmente não vai dar, né, não vai valorizar se você for muito preso na questão escrita, tá? Então, guarda isso. Tópicos, palavra-chave. Depois aqui, né, possíveis perguntas que podem ser feitas pela banca, né? Prepare-se para uma apresentação. Olha, a questão de vocês é muito importante essa questão do digital, né? Uma apresentação a mais, que não dependa do suporte, né? Se acontecer algum problema, você tem aí algo chave aí para você não
Precisa apontar teu público-alvo, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E aí você fazer essa exposição ser organizada, né? Aí tá um monte de coisa, e eu tô de propósito, né? O que se deve evitar? E aí a gente tem o material da apostila, né? O material aí que vem, né, com um monte de informações, cuidado com aquela questão da oratória, do né, do tá certo, do daí, então, gírias, né? Mas olha só, esse formato, que é o formato aqui da apostila, é um formato que é por escrito. Então, o ideal seria realmente a gente colocar tudo isso, né, em tópicos de apresentação. Se fosse uma exposição oral, fica difícil, a gente acaba fazendo a leitura. Então, os exemplos que a gente vai trazer é isso, né, para que a gente deixe a apresentação mais clara, mais objetiva e fique importante. Então, tópicos, palavra-chave, né, e a introdução, desenvolvimento, conclusão, objetividade na hora de expor o tema. Criar uma apresentação, aí vem, ó, os slides, né? Como trabalhar, né? Então, assim, o título, o texto, título mais, né, em ênfase aqui, do que você deixar para o final. Vou mostrar um aqui que é esse, né? Olha que beleza. Muito poluído, né? Muita coisa, muita visualização, e aí a gente acaba, né, perdendo aí o foco. Aí tem um videozinho que vocês vão acompanhar. Lembraram? Palavra-chave, tópicos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Até colocar aqui no chat e vou lançar também aqui essa questão. Se você já teve alguma experiência, a Ana, né? Até a Maria Helena, como que foi aí as suas exposições orais, né? Alguma experiência, alguma questão que gerou uma dificuldade, né? Uma questão que vocês tenham vivido aí, ou não. Tranquilidade. Ah, não, acho que, né, que nós somos da área, não tem como, né? A gente acaba se, né, gostando e fazendo muito, né? Eu falo para os meus alunos. Para mim era difícil também, mesmo sendo uma pessoa mais extrovertida, mas o problema é você olhar para aquelas pessoas todas ali, curiosas sobre aquele tema, principalmente quando é avaliação, né? Tem um professor, tem os seus colegas, alunos, ou alguns, né, na presencial, a gente sempre leva o pessoal do primeiro módulo para a apresentação de TCC dos módulos que estão formando, né? E aí depois a gente fala, meu Deus, professor, eu vou ter que fazer isso. Você fala, você vai apresentar tanta coisa e o seu TCC vai ser tão, né, como foi o nosso tema do encontro passado, ele vai estar tão na sua realidade, tão no dia a dia, que você, obviamente, não vai ter tanto problema assim, mas parece um bicho de sete cabeças mesmo, né? Então, se vocês tiverem alguma coisa, deixa eu ver aqui, Ana Vitória, olha que legal. Estou no ensino médio, olha que benção, jovenzinha. E ainda faço esse tipo de apresentação. No início eu ficava muito nervosa, mas consegui evoluir bastante. Ah, que bom, Ana. Vou colocar um coraçãozinho aqui. Parabéns pela sua perseverança, pelo seu foco, né, visão, e por você estar aqui com a gente. É isso mesmo, né? Você está evoluindo as suas exposições para que quando, né, você atingir aí o curso técnico também isso seja mais uma etapa, né, a vencer, aí ensino médio, técnico, depois vem graduação, depois vem as apresentações de trabalho, seja bem focada como você já tem aí. Beleza, tudo bem? Então a gente falou de palavra-chave, tópicos, deixar bem clara essa apresentação, introdução, desenvolvimento, conclusão, ok? Bom, eu vou mostrar para vocês alguns materiais que eu tenho, assim, de grupos, né, que a gente faz essa atividade de exposição oral, e nós somos da área de linguagem, né? A gente sempre faz uma ponte com as áreas de tecnologia, né, que é o aplicativos informatizados, perdão, onde a gente acaba, né, fazendo aí um trabalho junto. O aluno às vezes não tem muita experiência, primeiro módulo, né? Sempre a gente trabalha no primeiro módulo, e o aluno às vezes não tem muita experiência na parte de tecnologia, e ele vai fazer essa primeira exposição oral. A gente dá um tema, né? Que a ideia, a comanda seria apresente para gente um tema, isso mais ou menos aí no primeiro para o segundo trimestre, começo do segundo trimestre, né? Ele está com a gente ali um curso técnico, né? E a gente pede para que ele possa apresentar para um público leigo um tema que ele acha interessante da área que ele tem aprendido até o momento. Então, nós temos aqui curso de Iguatuba, né? Que nós somos da classe descentralizada de Caraguatatuba, aqui no litoral norte. A gente tem curso de turismo, curso de transações imobiliárias, que é corretor de imóveis.
temos administração, recursos humanos. Então, temos uma gama de cursos aí, nutrição e dietética. E o pessoal prepara essa aula. E essa aula é um piloto, né, que a gente depois utiliza para dar aquela corrigida, né, na área. Então, hoje vocês vão comigo analisar, né, alguns materiais onde a gente tem um tema, que é da área de cada curso. Infelizmente não tem desenvolvimento de sistemas, mas é legal, né, para vocês verem, porque vocês são justamente o público-alvo desses cursos, né, são os leigos na área deles, e eles vão estar apresentando esse tema. É bem simples, a gente fala, olha, uma apresentação de mais ou menos uns 15 minutinhos, não pode exceder, onde vocês vão, então, fazer uma exposição oral. E aí vocês vão montar slides e vão fazer, né, com que seja esse tema conhecido pelo seu público-alvo. Ao final da apresentação, é esperado que eles saibam o que você colocou, qual foi o objetivo, né, entender um pouquinho mais desse conceito que você aprendeu na área profissional e que possa ter uma ligação aí realmente de interesse do seu público-alvo, que é leigo, né? Então, aí no caso eu me apresento, eu falo, olha, vocês vão apresentar para mim, eu sou professora de português, de LTT, e eu quero saber um pouquinho mais desse conceito de transações imobiliárias, desse conceito de nutrição. Vão comigo então, a gente vai analisar algumas apresentações. E aí, vocês lembram o que é uma boa apresentação? Tema claro e objetivo, utilização de tópicos. Nisso é bom utilizar imagens também, às vezes, que possam fazer uma ponte, slides não muito de leitura. Será que o pessoal conseguiu? Vamos ver? E aí, em cima disso, a gente faz uma correção, né? E aí o pessoal realmente consegue ver na pele o que poderia melhorar a apresentação deles. Então, vamos lá. Depois a gente vai falar um pouquinho do mapa mental, tem as referências ali para vocês, né? E Ana, põe pra gente depois se você é, gostou aí da apresentação, perdão, se você fez, né? Se você realizou aí seu mapa mental, se tá tudo certo com essa atividade, ou se você tem alguma dificuldade, tá bom? Passa aí pra gente. Bom, vamos começar aqui um curso de nutrição. Eles tinham a missão de mostrar, né, pra gente uma apresentação oral de um dos temas do curso. Tá dando para vocês verem aí, pessoal? Tá sim, Tati. Tudo certinho, né? Então, o grupo resolveu colocar ali a vitamina C e o escorbuto, a doença dos marinheiros, né? Eu quero que vocês prestem atenção aí na apresentação, depois vocês coloquem para mim no chat se vocês conseguiram, né? O objetivo do grupo foi aceito e o que será que eles podem melhorar na questão dos slides, né? Que eles tinham essa proposta de uma apresentação breve, colocar para um público leigo um dos assuntos que eles aprenderam no curso, tá? Bom, aí nós temos então, né, a importância da vitamina C, eles colocaram aqui informações, né, colocaram também imagens, falecendo, imagina que eles estão apresentando aqui, esse é um material, a gente vai depois verificar o que é positivo e o que pode ser melhorado na apresentação deles. Colocaram os benefícios, será que aqui tem tópicos? Né? Manter a saúde, combate à anemia, diminuição do colesterol, prevenção do câncer. Colocaram também aqui não verbal, alimentos de imagem. Colocaram aqui a questão de que a falta, né, dessa importante vitamina, ela causa, né? E aqui nós temos imagem e temos aqui a fala, né? Dores nas articulações, dores musculares. E aí, a abordagem que eles resolveram fazer, que é a doença dos marinheiros, e eles citaram, né, um texto lá do Camões, falando sobre algo que era um sintoma, né, da doença, já num tempo tão remoto, né, mas por eles ficarem muito tempo sem comer os alimentos, né, que tem a vitamina C, as gengivas na boca, que crescia, a carne juntamente progressia, e aí eles colocaram essa visão. Aqui eles colocaram uma questão da FUVEST, né, que fala sobre esse tema, e enquanto eles colocavam, né, a importância de se conhecer e falar sobre déficit de vitaminas, eles iam
complementando as informações. E foi bem simples, bem breve a exposição deles, né. E eu vou voltar aqui em tópicos. O que a gente vê, para vocês que viram essa apresentação, eles conseguiram chegar lá? Deixa eu ver aqui. A Ana tinha colocado a questão do ensino médio, né. O grupo conseguiu passar com clareza a exposição oral, os slides deles? O que que vocês me dizem? E aí colocam se a Ana fez, né, a atividade, o que que ela achou, depois a gente vai ver de outros cursos. A exposição oral, ela tem essa missão, né, de deixar, né, para quem, está vendo, né, a clareza do tema, ela não tem tantos detalhes ali como uma exposição de uma apresentação escrita, né, tanto que muitos que fazem o TCC, ficam preocupados com isso. "Ai, meu Deus, depois no final, qual que vai ser a pergunta da banca? Será que eles vão perguntar assim: 'Ah, lá na página 54 do seu TCC foi abordado tal coisa'?" E na verdade, às vezes, você não vai ter nesse gênero textual uma coisa tão detalhada como o seu artigo, né, mas você vai precisar trabalhar justificativa, objetivo, então a sua apresentação oral precisa ser clara para os seus, eh, aqueles que estão, né. Olha, vamos ver a opinião da Ana Vitória. "Gostei dos slides, ficou bem claro, tinha imagem e achei legal o texto do Camões na apresentação." Eles optaram, né, por ligar aí uma à outra. Então vamos lá, vamos ver aqui. E aí, Marilena, o que que você tô colocando aqui porque a gente, depois um dos objetivos é mostrar para os outros cursos, né, alguma coisa que seja diferente, né. E aí a gente, vai trabalhando aí entre eles. Vou pegar já Eu, pode falar, querida. eu achei interessante que os slides ficaram atrativos, eles não colocaram tanto texto, o que eles colocaram de texto, eu acho que é um texto para de fato ser lido, que é o poema, né. Eu achei que ficou bom, Tati. Ficou legal, né? Esse É. grupo aí. E o tema eu achei bem interessante, né? Tema bem interessante, assim, inusitada a ligação, né? E acho que é importante e relevante para os dias de hoje, né? Porque você vê, eles estão com esse problema lá naquela época, lá no Camões, e hoje, gente, será que a gente, né? As vitaminas, né? Tô aqui com a minha aguinha aqui do lado, né? Água, vitamina, tanta necessidade. E como eles são curso de nutrição, uma das formas, né, deles serem atrativos é justamente bater nessa tecla que é de todo ser humano, né, que é a questão da alimentação e como você, lidar com isso. Então, ponto para o grupo, então. Vamos para o curso de recursos humanos. Tem 3 aqui. Vamos lá. Recrutamento e seleção, vínculo empregatício, gestão de pessoas. Passei o vencedor ali no grupo, no outro curso que a gente passou foi a parte de gestão. Eu vou colocar o a apresentação desse grupo de gestão de pessoas. Vamos lá. Vemos que tem uma passagem de slide aqui, né? Gestão de pessoas, a sua importância, treinamento e desenvolvimento, motivação, trabalho em equipe, comunicação. O que é gestão de pessoas e qual a sua importância, né? A gestão de pessoas é uma prática que envolve todas as atividades relacionadas à administração e desenvolvimento dos colaboradores, que tem como objetivo importante criar ambiente de trabalho saudável, produtivo, tal, tal, tal. Investir no treinamento, desenvolvimento dos colaboradores é a chave para o crescimento da empresa. O que me chama atenção, e eu não posso dar spoiler, depois eu vou perguntar para vocês, né? É que a gente tem bastante observação de conectivos, né? Ou seja, um treinamento contínuo, né? Será que o pessoal ficou um pouco grudado na teoria? Será que esses, né? A gente pode chamar de tópicos? Vamos analisando para ver se a gente vai ter, algo, né, mais positivo ou mais a corrigir no final. Vamos lá. Tem as transições aqui de slides, deixa eu ver aqui. Espera aí. Opa. Aí. Opa! Nossa!
uma transição aí de cortininha. Recursos, né? Tem gente que sabe mais aí fazer, né? Recursos de transição. Motivação é um fator muito importante que interfere significativamente na produção, nos cursos da organização. Pois, opa, de novo um conectivo aqui e tal, né? Como será que eles apresentaram? Será que eles fizeram mais leitura de slides? Será que eles se soltaram mais? Um texto maior, como que ele funciona, né, para o grupo? Será que ele prende mais o grupo? Qual que é a função, né, do recurso? O recurso, ele é uma ferramenta, né? Então, quando você faz o recurso, é justamente para você não ter, né, aquela cola gigantesca na mão, para que você possa se soltar. Como será que esse grupo foi? Vamos ver. Chegando ao fim aí, é uma apresentação mais breve, né? Deixa eu ver aqui que não tá passando, vou passar de novo. Opa, é porque acho que tem alguma coisinha lá, deixa eu ver se o pessoal tá falando. A Vitória tá digitando ali. Ah, gostei dos slides, né? Ana Luísa? Vou fazer hoje. Opa, temos uma pontuação aqui da Ana. Achei que poderiam diminuir um pouco a quantidade de texto, né, gente? Mudar para tópicos, né? O slide normalmente é para auxiliar na apresentação e precisa ser mais objetivo. Perfeito, Ana. Das coisas que eu vi, vocês viram que a gente foi lá? Ou seja, pois. Isso é conectivo de texto escrito, né? Então, o pessoal às vezes fica mesmo um pouquinho, como que eu diria, tímido de mexer. E você já viu, aí queria perguntar para a Helena, né? Também, como nós somos da área de comunicação, a gente faz parte de algumas bancas de TCC, o fato de você ficar muito nervoso na hora e querer decorar, né? Aquela fala que está no slide, por quê? Porque se você, né, teve essa tendência de manter muita coisa da parte escrita, você fica mais nervoso. Eu lembro que algumas apresentações, o pessoal chegava a ficar só, ah, sabe, assim, aquela coisa de querer, né, decorar certinho. Gente, não é. Ana, perfeito. É o tópico, tá? Para você realmente seguir, né? Não deixar de falar nada, né? Se atentar às questões mais importantes, mas também ter liberdade. Então, a hora que falou lá, motivação, talvez uma imagem, eles. E aí, os slides? Vocês acham que as transições deles, as coisas favoreceram? Foi um pouquinho demais? Sei lá o que vocês acham. Bom ponto aí para mim, Marilena também. Depois fala aí pra gente. Tá terminando, né? Eu fico falando no meio do slide. Você vê que eu preciso muito do planejamento da exposição, senão eu me empolgo, viu, gente? Sou a pessoa que também precisa aprender. Olha É que esse. Vou assim, falar, Tati, Maria. o material, que uma coisa assim, o material que eles produziram precisa ver como é que eles usariam. Porque, por exemplo, uma Uhum. coisa que eu coloco muito para os estudantes quando eu vou falar de apresentação oral é o seguinte: não pode acontecer ao mesmo tempo ele falar, ele colocar o slide e ele falar. Se ele colocou aquele slide, ele tem que ler o slide. Porque quem está assistindo a apresentação não sabe se é para ler o que está no slide, se é para prestar atenção no que ele está falando, e a É pessoa fica verdade. super perdida. Então, assim, Exatamente. a questão da quantidade de textos, eu chamo atenção, falo que é para escrever mais em tópico, mas às vezes eles ainda não sabem topicalizar, ou eles não sabiam colocar qual palavra que seria, assim, por exemplo, um gatilho para aquele assunto. Mas o que eu Exato. me preocupo mais é assim, não coloca muito texto, porque o texto que você colocar lá, você vai ter que ler. Exatamente. Porque não dá para assim ficar assim. Eu tenho ali duas fontes diferentes, que é uma fonte de um texto oral e outra fonte do texto escrito. E aí não dá tempo de eu terminar de ler, a pessoa já passou outro slide, ou eu não consigo focar nas Exatamente. duas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que Exatamente. assim, mais do que o que está no slide, é a minha preocupação do uso que ele faz dele, entende? Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. E o que que a gente vê? Eu vejo assim que por ter bastante texto, e como a Marilena falou, você vai chamar a atenção do seu público pro slide e depois vai falar, então o tópico é muito mais, ele acaba ajudando nesse processo, porque ele é, ó, vamos ver esse aqui, trabalho em equipe. A gestão de pessoas também é responsável por incentivar o trabalho em equipe. Olha, ele repete o título, né? Então, assim, trabalhando assim em comunicação. O que que a gente vê? Que o tema é muito interessante, que o tema foi muito bem pesquisado, só que não está valorizando, né? Acaba que eles vão ficar muito presos aqui. Então poderia ter, olha que legal essa imagem. Tá vendo essa imagem do quebra-cabeça? Eu acho muito legal. É o trabalho em equipe? É o trabalho em equipe. Então, de repente, assim, responsável por trabalhando na comunicação. Comunicação.
só o tópico. E aí eles podem falar no trabalho em equipe, né? É necessária a comunicação entre todos os membros para que haja um objetivo comum. Aí depois vem lá, liderança. Eu acredito que valorizaria mais. Vamos ver o que vocês estão postando aí. Olha isso, gente, eles são muito criativos. Depois vocês vão me falar, o que vocês acham dessas transições ousadas? Vocês viram? É né, uns alvéolos, um origamizinho, uma coisinha. Mas, de novo, aqui aparece, né? Olha só, aqui, quando eles colocam um assunto delicado, comece falando dos bons resultados, eu acho que muito bom essa parte, olha, né? Essas passo a passo aqui, um, dois, três, quatro. Só que aqui tem muito texto, então chega aquilo que a Maria Helena falou. Para que eu vou olhar? Eu vou olhar para onde? Então, comunicação poderia estar em um slide só, com tópicos, e depois um slide só aqui, para que, né, cada um do grupo ou uma pessoa pudesse apontar, porque está valorizando mais, né? Vamos ver se tem mais informação. Meu Deus, aí no final ficou muita coisa, né? Gestão de pessoas, organização. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro grupo foi breve, né? Aí eles fizeram ali, não vou identificar, né? Porque depois a gente fez, né? Como é que fala? A orientação, né? Para o grupo. Mas terminou a apresentação, todo mundo estava fresquinho na memória. O que que era vitamina C, o que que era aquilo, porque a proposta era assim, era simples, né? Não era uma coisa muito complexa para eles fazerem. Terminou essa, a gente falou, meu Deus, o que que a gente estava falando mesmo? A gestão de pessoas, falou de equipe, mas acabou com muita informação escrita, né? E eles acabaram tirando um pouquinho o brilho. O tema é bom, as informações são muito boas. Vamos lá, o que que vocês. Deixa eu ver aqui. E isso, né, a Ana já tinha falado, né, mudar os tópicos, slides são para auxiliar, perfeito. Em alguns momentos, transições podem deixar o slide muito legal e dinâmico, mas dependendo das transições, desculpa, transições é o nosso outro curso, a apresentação fica muito poluída, eu achei. Sabe por quê? Porque foram várias inspirações, né? Primeiro, eu acho até legal, no trabalho em equipe, aqueles alvéolos, show. Agora, cortininha, aí o negócio voou. Eu achei que ficou também. Achei que. É porque tudo que você tem que fazer tem que ser coerente, né? Tem que ser harmônico com o tema. Então, gestão, equipe é uma ideia. Eu acho que tem que acompanhar. Concordo com a Ana. Maria Helena, se quiser pontuar. Tiveram duas transições seguidas e bem bruscas. É verdade, é verdade. Olha, gente, Ana Vitória, vamos deixar ela de nossa analista, hein, Maria Helena? E aí, vamos para o último slide já, hein? Que vocês querem pontuar alguma coisa? Vamos para o último aqui para vocês analisarem. Deixa eu ver. Vou escolher aqui transações imobiliárias e tem turismo. Vamos ver. Ih, acho que não sai aqui. Parece que não tá digitando. Peraí. Aí, voltei. Deixa eu tirar esse. Então, eu acho que para esse. Ai, eu acabei fazendo um negócio aqui adicional. Deixa eu tirar esse slide aqui. Isso. Para esse aqui, eu acho que, né, dá para a gente valorizar mais algumas coisas. O outro eu acho que foi muito bom, esse daqui, né, a gente tem que fazer algumas correções. Vamos fechar. Olha, isso que é legal, eles trouxeram da área de transações imobiliárias, eles trouxeram orientação solar, né? Eles são corretores de imóveis, né? Eles estão estudando, né, para ser corretores e eles têm aula de arquitetura, né? E eles trouxeram uma importante informação, né? Quando você vai construir o seu imóvel, quando você vai, né, se utilizar ali de repente para a escolha de um imóvel para locação, compra, venda, ou para você orientar o seu cliente, né, na hora de escolher o imóvel dele a orientação solar dentro dos imóveis, né? Então, o imóvel que recebe a luz solar adequada conta com benefícios como melhora na qualidade de vida e menos custos. Em regiões mais úmidas, a orientação solar pode ajudar a evitar problemas com fungo e mofo. Gente, aqui
vou falar uma coisa para vocês. A nossa cidade é uma cidade muito úmida, né? Ubatuba chove bastante, é para preservar a Mata Atlântica, né? A gente fica falando até o chuva, mas a grande questão é que, né, biólogos fazem aí, né, a fala que a gente às vezes não conhecia, eu não conhecia, eu moro aqui há 30 anos já, mas de uns 5 anos para cá, que aqui chove, o índice pluviométrico é um dos maiores do país, e o que chove aqui, ele acaba sendo, né, participante daqueles rios da Amazônia, né, rios que ficam ali, né, a umidade que vai alimentar lá a Amazônia, né, então é muito sério. Então, assim, se não fosse chuva, a gente ia ter problemas, então a gente se conforma, mas é muito importante essa questão de fungo e mofo. Se você consegue construir sua casa com a questão do sol, naturalmente você. Então, nossa, eu já fiquei. Gostei desse tema quando eu vi. Aí eles colocam, né, a orientação solar, uma luz do sol incide sobre os edifícios, principalmente, que a gente está tendo muito, muito, muito mesmo, construções, edifícios, né? Atenção para que esse falou. Aqui o que eu vejo, eles ficam um pouquinho mais informais, né? Sendo assim, aí eles usam um pontinho de exclamação, né? Mas depois eles voltam para uma imagem que mostra a questão do sol, né? E o conforto térmico. Vantagens e desvantagens, perdão, da orientação do sol. Também traz, não pode ser realizado à noite, dias nublados, né? Eles fazem aí a bussolinha. Explicam, e aí o grupo realmente entra com a fala, porque não é, eu achei que assim, o tema até é um pouco mais técnico, né? Mas aí eles explicaram muito bem, falando, né, essa questão de onde o sol nasce e como você, né, coloca os quadros. Aqui vai ter, ó, a planta da casa, né? E eles explicaram um pouquinho, aí eles falaram mais, isso aqui ficou só os tópicos mesmo. Na região Nordeste, com a questão que é muito quente no Nordeste, então quem tá lá construindo tem que se preocupar muito com a questão do vento, né? Para que sejam ventilados os cômodos. Já no Sudeste, principalmente nossa região, é muito úmido, então é importante que o sol seja, né? Então, eu, por exemplo, meus filhos são alérgicos, né? Então, o sol, a gente não fez a orientação solar. Eu não lembro da gente ter feito uma planta muito assim detalhada. A gente construiu nossa casa. Na verdade, não compramos, né? Construímos, mas não fizemos tanta coisa assim. Então, assim, acabou sendo na sorte. Eles têm o quarto mais da casa, né? Mais ventilado, mais ensolarado da casa. Mas eu tô acabando de ver aqui, eu tenho um problema no inverno, que a minha varanda não é muito ensolarada. Então, no verão é muito fresco, é bom, Ubatuba, né? No verão é quente, é muito gostoso, muito fresquinho. Nem preciso usar ventilador muito aqui na sala. Agora, no inverno, para ver minhas roupas não secaram ainda. E na região sul é frio, gente. Então, é muito importante que os. Nossa, foi eles começaram a falar e todo mundo achou interessante, se identificou com a apresentação. Bom, qual a importância da orientação anular em os imóveis? Eles foram comentando. Acabou, acabou. Não fizeram slides muito, vamos falar assim, chiques, né? Foram bem simples nos slides, não tem transição. Mas o que vocês acharam? Esses são os finais, os finalistas. Tem mais, tem turismo, depois a gente usa aí, até de repente a gente vai fazer um encontro com o turismo, né? Que vocês acharam? Ana Vitória tá digitando. Maria Helena, seu veredito sobre o final das transações imobiliárias, dos corretores. Achei bem interessante, Tati, assim, Legal, né? ficou legal, ficou bem feitinho, achei bem interessante. Né? Eu acho assim que eles foram simples, bem simples, né? Porque tem isso, geralmente o nosso público da TTI é um público de senhores, né? Pessoas mais maduras, assim, e uma das preocupações dos grupos é, professora, a gente não sabe, manja, que eles falam, não manja muito dessa tecnologia, não. Mas tem cursos que é legal, né? Tem esse público mais, e tem às vezes alguns que são mais jovens que entram no grupo, fazem um pouquinho. Esse grupo era um grupo mais. Eu falei, fiquem tranquilos, pensem no objetivo. E assim, a escolha do tema deles foi o ponto principal, porque eles já têm experiência, né? Então, eles não estavam buscando o Cresce, né? Que é o quer ser corretor oficialmente, mas eles já tinham experiência de vida com algumas coisas, alguns de repente engenheiros, né? Tem alguma outra formação que aí eles conseguiram atrelar um tema mais maduro. E aí o que compensou foi realmente a propriedade, né? Eles apresentaram com propriedade. A Ana tá ali digitando, vamos ver o que ela vai achar. Mas vocês perceberam? É isso. Quando a gente começa falando, né?
do tópico, do tal, o importante é a vivência, para a gente entender realmente. Tem que valorizar, né, os seus slides, a sua abordagem, ela tem que valorizar o seu tema. E a gente viu que no primeiro e no terceiro houve essa valorização. Talvez o primeiro seja o melhor, né, pelo menos a meu ver, porque ele uniu as duas coisas. Ele foi breve, foi objetivo. Foi criativo e o slide não comprometeu, muito pelo contrário, valorizou. O terceiro, ele foi, né, pontual, conseguiram passar a informação, bem sério, né, talvez o grupo, né, do grupo é assim, mas propriedade. E o segundo, ele tinha muito potencial, mas ele precisou fazer algumas adequações, foi um B, né, vamos dizer que MB e o B, que ele, para ficar perfeito, era realmente deixar um pouquinho mais de tópico, e é aquilo que a Maria Helena falou, para que eles possam dividir a apresentação entre leitura de slide, tópico e desenvolvimento e imagem, né? Ana Vitória, vamos lá. O slide está bem legal, eu gostei bastante, é bem interessante, mas também poderiam mudar a posição de tamanho. Eu também, eu achei que exatamente. Eles optaram por colocar título e imagem, como lá na apostila. Só que eu acho que, também concordo, Ana, eu acho que se a imagem, porque teve momentos que a gente via a imagem e lia, fica confuso ao mesmo tempo. Mas o grupo foi muito bem, né? O grupo apresentou, explicou. Mas é isso, poderia facilitar melhor o trabalho deles, eu achei. Claro, eu também. Opinião pessoal, mas super válida, parabéns. Gostei do conteúdo. Dá para notar que a apresentação foi bem, o tema foi bem explicado, realmente. Depois eu falei, caramba, por que que eu não planejei a minha casa? Devia ter planejado. A gente, né? Enfim, tá ali, roupinha demorando para secar. Mas tudo bem. Certo, pessoal? Vamos aqui falar só para fechar sobre o mapa mental, né? Tem dois. Opa, peraí, errei aqui. Tem dois. Pontinhos ali que a gente doava, dois links, né? Que a gente tem para que vocês possam, deixa eu colocar aqui o fichário, para que vocês possam pesquisar sobre mapa mental. Eu vou entrar em um deles e já corrigi algumas coisas, né, dos meus estudantes, né? E gostei. Teve mapa mental mais simplificado, se não me engano, um manual. Achei muito bom. É porque a pessoa às vezes tem essa habilidade, né? Mas ficou claro o objetivo. Eu fiz uma orientação para o aluno que a letrinha ficou um pouquinho pequena. Achei que, né, poderia aumentar um pouquinho. Como entregou antes, dá até para dar uma observada, né? Se pode ser refeito para que fique um pouquinho mais. Tá vendo aqui o exemplo, né? Cartografia, e aí puxa, né? As setinhas, né? Falando um pouquinho mais. Mapa mental, inclusive, é fundamental, né? Para você colocar ideias, né? Colocar questões aí. Para que você possa se organizar tanto na apresentação como também em entendimento de conteúdo, né? Tá estudando para alguma prova, coloca tudo em mapa mental, vai ficar muito legal. As cores para classificar, esse é a primeira referência nossa ali. E depois tem a outra do toda a matéria, exemplos de mapa mental. Então, pegar a apostila, trabalhar as principais informações e elaborar para a gente um mapa mental, se for manual, né? Olha esse aqui, nicho ecológico, olha que belezinha, né? Trabalhando ali as cores diferentes, de acordo com o tópico, sistema respiratório. Muito, muito interessante. Aqui já complica um pouquinho mais que as leis de Newton, para mim, pelo menos, mas fica muito mais fácil de entender nesse formato de mapa mental. Tudo bem? Então a Ana já vai fazer o dela, né? O mapa mental. A ideia foi essa, né? Para que a gente falasse um pouquinho de apresentação no geral, mas também focasse, né, naquilo que vocês precisam apresentar, que é o mapa, né? E não perder o prazo, né, gente? Chega ali no dia 9 de junho, termina. E eu acho que aí a Maria Helena quer falar um pouquinho sobre a prova. Pode acrescentar, por aqui terminamos. Qualquer coisa, a Ana pode falar ali no chat ou dar voz aí que a gente está finalizando. Então, só para deixar um recado para quem vai assistir depois, desejar para vocês boa prova. Eu tive uma mensagem de um estudante perguntando para mim o que que ele deveria estudar. Eu falei, olha, não tem dica, é o conteúdo que está mesmo nas agendas. Vocês já fizeram a primeira prova, agora já é o segundo momento, mas é o conteúdo que está nas apostilas. Vocês têm também exemplos aí nos simulados.
Desejar para vocês boa prova, que vão fazer a prova tranquilos, tá? A gente está finalizando, vocês vão entregar, a gente finaliza, eu já finalizei as correções da Agenda 7, estou fazendo as correções das recuperações, e a correção da Agenda 8 vai ser assim, Bem bem em rapidinho. cima da hora, né? A gente fala assim, entrega antes, gente, por favor. Entrega antes. E depois a gente vai avisar vocês, né? Eu e os outros mediadores, né? A Tati e os outros mediadores do grupo, avisar quem está habilitado para fazer a avaliação presencial. Mas só para tranquilizar de que, assim, não é um bicho de sete cabeças que vai dar tudo certo, tá bom? É isso Boa aí. prova para vocês. Beleza, eu também. Eu também desejo para vocês uma excelente prova, né? É isso. Bom, a gente sempre fica nessa, né? Ai, meu Deus, o que que eu tenho que estudar? Dá aquele nervosismo na hora da prova. Mas eu acho assim, por exemplo, a Ana, né, que esteve com a gente, participou, né? Alguns que não puderam participar, a gente, né? O nosso horário não é fácil, né? De tarde, por conta da nossa mediação, mas que viram depois, a gente vê lá depois as visualizações do YouTube. Opa, aumentou, o pessoal viu. É isso, de repente seria assistir algum encontro síncrono daquela agenda que você teve mais dificuldade, né? Na época não conseguiu entregar. Você vai lá, assiste um pouquinho do encontro, dá uma revisada, tem agenda simulado para entrar, para dar uma olhadinha, né? Nos simulados ali. Então é isso, é você fazer essa lembrança, né? Quem participou ativamente do curso, eu acredito que é isso, vai estar na memória na hora, né, de responder a questão. Quem teve dificuldade vai nesse material que a gente deixa disponível para fazer aquela revisão. Beleza? Gente, então terminando por aqui então. Ana Vitória, obrigada pela sua parceria, viu? De coração, Nossa, tá assim muito feliz com você, contente, desejando uma boa prova para todos que estão assistindo também, para aqueles que não conseguiram também desejamos, né, uma boa avaliação. Estamos com vocês aí no primeiro módulo. Segundo módulo nós não vamos estar, né? Porque comunicação é só do primeiro módulo, mas na torcida e quem sabe aí no mercado de trabalho também, né? Com vocês aí na área de desenvolvimento de sistemas, que é uma área muito importante e que a comunicação possa ajudá-los aí no decorrer do profissional, tá bom? Obrigada a você, Ana Vitória. Marilena, obrigada pela parceria. Desculpa de alguma coisa, é uma correria muito Obrigada. grande e que a gente possa estar juntas aí também, né, no próximo semestre aí. E todos, né, da equipe ETEC, GEAD, esperamos aí que seja um excelente exame, excelentes conselhos finais, né? Que os alunos possam estar entrando ali na área profissional. Certinho, pessoal? Vou finalizar aqui a nossa gravação e me despedir de vocês aí para os próximos capítulos, né? Teremos a prova, teremos os conselhos, e aí, até logo mais, então. Um abraço Tchau, para tchau. vocês.